1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Amém. Eu fiquei assim, por um bom tempo, procurando o tema da mensagem. Eu, assim, pedi muito a Deus que eu não colocasse um tema que não ferisse princípios da palavra. E colocava outro e parei nesse aqui. Não abusemos de Deus. Eu não queria com que esse tema, em hipótese alguma, ferisse princípios da palavra de Deus. Porque a gente percorre a Bíblia Sagrada e vê o amor dele, a bondade dele, a misericórdia dele, a compaixão dele. O quanto Deus tem feito para com a humanidade. O quanto Deus tem procurado estar para buscar cada um de nós para perto dele. O quanto Deus tem lutado. Deus, diante dos abusos de pessoas, de povos, Deus tem tido misericórdia. Porém, a gente sempre vê, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando há abusos por parte da pessoa, eu vou dizer a palavra, penso que esta é a melhor. Deus entra com a justiça. Então, a justiça de Deus não é simplesmente para castigar, mandar para o inferno. A justiça porque Ele é justo. Ele é justo. Mas quando há abuso de nossa parte, abuso do povo, Deus não tem mais o que fazer, a não ser a justiça dele ser colocada em prática. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Apesar de que Davi, quando ele tinha para escolher entre estar nas mãos dos homens ou estar nas mãos de Deus, ele preferiu estar nas mãos de Deus. Na ocasião ele errou, ele reconheceu o erro, e o profeta chegou diante dele e disse: você tem 3 escolhas. Aí ele ouviu as 3 escolhas, disse: olha, ficar na mão dos homens não vou querer não, quero ficar 3 meses sendo perseguido pelos inimigos, disse: eu não vou escolher essa não. Aí escolheu a peste por 3 dias, ele preferiu ficar nas mãos de Deus. Bom, quando a pessoa de fato conhece a Deus, e ela sabe que ela vai precisar se humilhar, precisar buscar Deus mesmo, ele prefere ficar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Mas quando a pessoa ela não tem condição de se humilhar diante de Deus, melhor ficar nas mãos dos homens, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus limpando nações, destruindo pessoas, porque era abuso. Deus dá toda a oportunidade para nações, para povos, para indivíduos, e nós não podemos abusar da bondade dele. Deus, ele vai dar para nós toda a condição para nos arrependermos, irmãos. Deus não vai desistir fácil de nós. Deus é amor profundo e incomparável. Mas quando conhece a palavra, quando conhece o Evangelho, quando já tem experiência com Deus e não se acerta, quando não abre o coração, o que é que Deus pode fazer? Recordamos quando Judas Iscariotes, ele já vinha, antes de trair Jesus, antes de concluir seu projeto, ele já vinha apresentando já um desvio
ou desviando dos princípios que ele havia recebido. Aí na ceia, antes de Jesus ser traído, Judas estava na ceia, participou da Páscoa, da ceia, teve essa oportunidade ainda. E aí então Jesus sabia o que está no coração dele e disse assim: você pode ir e cumprir o que você tem no coração, pode seguir seus planos. Jesus havia dito: um de vós há de trair. Até os discípulos se assustaram, mas quem será? Estavam 12 na mesa só, 12, e 12 tinha um traidor ali no meio. Tivesse uma multidão e houvesse um traidor, mas 12, e 12 apóstolos, 12 pessoas que andaram com Jesus e receberam ensinamentos fantásticos de Jesus, viram milagres. Como que pode trair? E aí então Jesus não amarrou Judas no pé da mesa, não. E Jesus disse: vai e faz o que você tem para fazer. Ele se levantou e foi mesmo, foi seguindo seu plano, seu projeto maligno de trair Jesus. Então Jesus foi paciente até o último instante, permitiu que participasse da ceia, mas o que adiantou? Quando a pessoa não quer, irmãos, o que Deus pode fazer? Se esperarmos, ou se esperamos em Cristo só nesta vida, se as pessoas estão interessadas em bens materiais, se querem simplesmente Deus para esta vida, eu quero estar bem, quero riqueza, quero prosperar, quero coisas boas. Se esperar em Cristo só nesta vida, é considerado a pessoa mais miserável deste mundo, irmãos. Olha, nós podemos aproveitar todas as bênçãos, irmãos, que Deus tem para nós nessa vida, e somos abençoados, irmãos. Pessoa que não conhece Cristo não tem a alegria que nós temos, não tem a paz que nós temos, não tem a segurança que nós temos, não tem nada do que nós temos seguro da parte de Deus. As pessoas não têm, elas têm outras coisas talvez que nós não temos, mas não têm essa alegria que nós temos. Então nós podemos sim desfrutar dessas bênçãos nessa vida, porém, irmãos, não estamos aqui para esta vida, estamos aqui para a vindoura. O tempo que nos resta aqui, Paulo dizia, viver é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro. Enquanto estamos aqui, precisamos, como servos humildes, Senhor, eis-me aqui para fazer o que o Senhor tem para mim, o Senhor me capacitou a fazer. Eis aqui teu servo, eis-me aqui. Não podemos, irmãos, ignorar que Deus está olhando para nós e dando para nós todas as oportunidades que temos. Nós vamos ler alguns textos, irmãos, e os textos realmente são exortativos. E voltamos aqui com o tema: não abusemos de Deus. Às vezes a pessoa acha que Deus vai ficar esperando, e a pessoa abusivamente vivendo. E vai chegar um momento, irmãos, que Deus pode fazer? Como disse para Judas: vai, faz o que você tem para fazer, tá? O que estamos fazendo de bom para Deus nesse tempo que estamos vivendo? Reflita. O que estamos fazendo de bom para Deus nesse tempo? Não perguntei o que você fez atrás, agora, porque para Deus interessa agora. Se nós estamos pensando em fazer lá na frente, irmãos, não chegou ainda, talvez nem faremos, e nem a história passada também, tá? O que nós comemos lá no passado serviu para nos manter aqui, mas vamos comer hoje, precisamos alimentar hoje, presente, o que estamos fazendo de bom para Deus agora. Com o que já conhecemos de Deus, teremos coragem de abusar dele? Com o que você já conhece, cada um tem uma porção do conhecimento, uns conhecem mais, outros conhecem menos. Alguns aproveitaram conhecer bem a Deus, lendo a palavra, estudando a palavra, vindo aos cultos, escola bíblica, aproveitaram. Outros não.
outros levando assim de qualquer maneira. Pouco sabe da Bíblia, muito pouquinho. Com o que você conhece, se pouco, médio, bastante, você tem coragem de abusar de Deus? Responda para você mesmo, tem coragem? Na parábola dos 10 talentos, e quando em quando nós falamos, não vou repetir toda a parábola, simplesmente quando aquele que recebeu 1 talento, enterrou o talento, na prestação de contas, ele disse: aqui está o que é teu. E nós sabemos, irmãos, que ele foi para o inferno. Era alguém que recebeu 1 talento para trabalhar, para fazer, um só. Não era muita coisa para fazer, só cuidar desse talento. O outro 5 trabalhou, granjeou mais 5. Outro 2 granjeou mais 2. Esse só enterrou o talento ainda e no fim foi para o inferno. Os 2 anteriores: bom servo, no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Mas para este aqui, mau servo e negligente, entregue-se aqui para quem tem os 10, quem tem mais, e lance este nas trevas exteriores. Ele foi para o inferno na parábola. Então, quando nós vemos, irmãos, o tratamento de quem é abusivo, Deus usa e pratica e envolve a sua justiça. Nós temos a Bíblia até com respeito a ofertar, irmãos. Bom, já no início, quando Caim viu que Deus recebeu a oferta de Abel, ele ficou irado. Por causa de oferta, Deus não pode aceitar qualquer coisa. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Caim ficou irado e matou seu irmão. Novo Testamento, Barnabé, um homem de Deus, ele vendeu a sua propriedade, pegou todo o dinheiro e levou aos pés dos apóstolos para a obra de Deus. Fez algo do coração dele. Ninguém pediu que ele fizesse isso. Ananias e Safira, um casal também da igreja, ele observou, nossa, queria também sentir como sentiu Barnabé. Ele foi imitar Barnabé. Ele tinha propriedade, ele vendeu. Só que ele não fez igual a Barnabé. Barnabé entregou tudo. Ninguém pediu para entregar tudo, para entregar sua parte, ou não entregar nada. Mas o casal observou e que sentiu o que Barnabé sentiu, talvez alguns comentários, não sabemos como que era naquele tempo lá, e vendeu a propriedade, reteve parte dela e entregou a outra parte, mas entregou assim como que entreguei tudo também. Queria ter a sensação conforme Barnabé teve, entreguei tudo, hein? Ele mentiu. Chegou, compareceu, primeiro Ananias diante de Pedro, apóstolo Pedro: por que tentaste mentir ao Espírito Santo? Caiu morto. Aí veio a esposa, depois de um período, procura do marido, Você também sabia, você consentiu. Teu marido já levaram, já agora vai levar você também. Morreu também, irmãos. Era da igreja. E quiseram abusivamente mentir a Deus. Quem conhece, irmãos, precisa ter todo o respeito com aquilo que conhece. Quem não conhece, está zombando, escarnecendo de Deus, não conhece o tanto quanto aqueles que são da igreja conhecem. Nada se justifica, irmãos, não conhecer o amor de Deus aqui nesse mundo. Pessoas que estão zombando, escarnecendo, não conhecem a Deus, mas o evangelho vai chegar lá na cadeia, lá no hospital, vai chegar lá. Deus vai enviar seus servos, suas servas. Deus envia os missionários, homens, mulheres. Deus vai enviar, vai conhecer. E se continuar ainda zombando, conheceu. E agora Deus vai requerer com aquilo que conheceu. Ninguém pode dizer depois de morto: por que estou no inferno? Nunca alguém vai dizer que Deus é injusto. Terá oportunidade. Deus vai dar oportunidade. Se alguém que não chegou para a pessoa, lugar, talvez um lugarejo, que não tem lá tecnologia, a informação e
Vamos dizer que Deus não enviou ninguém lá, numa tribo. Não chegou o evangelho de Jesus para nós. Deus vai requerer, como uma criatura de Deus, que Deus dê inteligência para saber que existe um Deus soberano. Deus vai requerer isto. Isso está em Romanos. Ninguém vai dizer que Deus é injusto, irmãos, que não teve oportunidade. Deus dará a todos a oportunidade. Deus dá uma oportunidade para a igreja, para aqueles igrejeiros, para aqueles que não levam a sério, para aqueles que não querem se humilhar diante de Deus, aqueles que vivem de qualquer maneira. Deus vai dar oportunidade, irmãos. 2 Pedro 2, 20 ao 22 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Quem já viu um cachorro que vomita, um cão, depois vai lá comer o vômito? Levante a mão, quem já viu isso? Terrível, irmãos. Não dá nem para ficar olhando aquela cena. Pega um porco, uma porca, lava, perfuma, e põe uma roupinha bonita, uma coroa na cabeça. Nossa, que porco bonito. Solta ele, vê o que acontece. Ele vai para a lama. É a natureza dele. Tem gente que não muda, irmãos. Tem gente que não muda. E aqui está, irmãos, Pedro, conhecedor muito bem de Jesus Cristo, conviveu com ele. Não é alguém que ouviu falar dele só, já bastaria ter ouvido falar, mas alguém conviveu. Ele fala a esse respeito, irmãos. Se alguém escapou das contaminações do mundo, se envolveu, conheceu o Senhor Jesus Cristo e deixou novamente, permitiu-se enredar de novo, foram vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, irmãos, e é verdade. Isso, quando conhece o evangelho, desvia, fica pior do que o ímpio, irmãos, pior. Os demônios fazem a festa, porque conheceu, e o diabo vai tentar amarrar a todo custo para nunca mais voltar no evangelho. Alguns, pelas oportunidades de Deus, o amor de Deus incomparável, as suas misericórdias, a sua grande compaixão, a pessoa não se aproveitar, irmãos, o diabo vai segurar e prender, ficará pior seu último estado. Aí diz Pedro assim: pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, que nunca tivessem conhecido o evangelho, nunca tivessem se envolvido com o evangelho, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento, desta palavra que estamos ouvindo, da presença de Deus. Irmãos, como que pode alguém que tem toda esta oportunidade ignorar, irmãos? Continuar tendo a mente: eu vou continuar assim mesmo. O pastor está sendo exagerado, por isso que eu coloquei o tema assim, pedi: Senhor, não quero ferir, em hipótese alguma, os princípios do amor, da misericórdia, mas preciso colocar essa palavra: não abusemos de Deus, irmãos. Então, nós, quando temos aqui diante de nós o amor de Deus, e nós não podemos, em hipótese alguma, achar que Deus, Ele vai aceitar qualquer coisa. Deus nos tirou, entenda isso, Deus tirou com mãos fortes das garras do diabo, da condenação do inferno, sentenciado à morte, ao lago de fogo e enxofre. Deus os tira pelo sangue, pelo sacrifício do Filho dele. Oh, que grande amor! Para depois a pessoa simplesmente ignorar, deixar como isso não tendo importância para ela. Mateus 18, 6 ao 9 diz assim:
E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Aqui fala do escândalo, aqui fala de fazer tropeçar outras pessoas. Quando a pessoa é ímpia, não conhece a palavra, ela pode fazer de tudo: roubar, matar, mentir. Os demais vizinhos aí é um traficante, é um assassino, acabou. Agora, ai daquele que conhece a palavra, que se qualifica, ou tem a etiqueta agora de evangélico, de crente, cristão, coisas assim, e faz qualquer coisa errada, qualquer burrada, para ver o que os vizinhos vão falar. Irmãos, vai barrar esses vizinhos de um dia entrar numa igreja evangélica, vai dificultar essas pessoas a conhecer o evangelho. Pessoas que entraram na igreja, se identificaram como cristão, crente, evangélico, qualquer coisa assim, depois escandaliza, está empurrando gente para o inferno, está dificultando pessoas a conhecer o Jesus, conhecer o amor de Deus, está dificultando. Ai de quem fizer isso, o texto que nós lemos. Aí fala assim: melhor seria colocar uma grande pedra de moinho, bota no pescoço pendurado aí, e se afogue na profundeza do mar. Melhor fazer isso, porque o tempo que viver, uma vez que vai ser pedra de tropeço, ai, diz a palavra, ai. E o ai de Deus, irmãos, é ai mesmo, irmãos, ai, é abusar de Deus. Deus deu toda a condição para conhecer o evangelho, conheceu, teve experiência com Deus, e agora simplesmente ignora, joga a salvação no lixo, pisa novamente no Filho de Deus, e vai querer viver erradamente, e acha que é só a condenação dela, e não está observando que está influenciando também a condenação de outras pessoas, pelo escândalo que ela está cometendo. Como no céu haverá, não é assunto nosso para nós nos envolvermos, como no céu haverá também diferença de recebimentos de galardões, coroas. Deus vai recompensar aqueles que de fato mais trabalharam, mais se envolveram. No inferno também terá diferença de sofrimento. Como já disse, não é o nosso assunto aprofundarmos, mas aqui apresentando simplesmente um resumo. No inferno também terá diferença de quem vai sofrer mais terrivelmente. Tem um lugar lá, irmãos, isso é palavras minhas, né? Reservado só para os desviados, só para aqueles que conheceram a palavra e abusaram do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão dele. Lugar, porque escandalizaram, barraram várias pessoas de virem a Cristo, porque ela deu mau testemunho. E na igreja dessa aqui, olha aí, que vida está levando. Eu não. Ela convidou um dia para ir na igreja dela. Olha como vive, pior que eu. Se ela vai para o céu, nossa, eu vou, não sei se tem 10º céu, 100º, vou passar para cima, por cima ainda. Porque, olha como vive. Está prejudicando, escandalizando, fazendo barrar pessoas de um dia ter conhecimento, como Deus abriu para você, descortinou para você conhecê-lo, conhecer o evangelho, mas fez tropeçar, fez com que as pessoas elas não chegassem, dificultassem. Em Hebreus capítulo 5, de 11 ao 14, diz assim:
A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor aos Hebreus disse: muitas coisas tem para explicar aqui. Preste atenção que ele fala. Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Preguiça de ouvir Deus falar. Preguiça de ouvir a explicação de Deus. Preguiça de ouvir como seguir rumo ao céu. Preguiça de ouvir sobre o sacrifício de Jesus por nós, para a nossa salvação. Preguiça de ouvir o que é que Deus quer de nós. Preguiça de ouvir qual é o tipo de vida que Deus Ele quer que vivamos aqui. Preguiça de ouvir isso. Tudo para o nosso bem. Preguiça de ouvir. Preguiça de ouvir. É como aquela historinha bem conhecida. Pessoa que não queria trabalhar e estava passando fome, morrendo de fome, talvez um pouquinho diferente que você conhece aí, né? E aí a pessoa foi levar para ela um saco de arroz. Ela disse: está descascado ou não? Tirar a casca então, vou morrer de fome. Nem tirar a casca do arroz queriam. É preguiça até para se alimentar. Tem pessoas que têm preguiça, irmãos. Tudo para Deus dificuldade. Ela está animado para viajar, animado para comprar as coisas, animado para fazer, para tudo tem ânimo. Mas quando fala de Deus, irmãos, ela não tem vontade, ela tem preguiça. Muitas coisas. Bem, o tempo decorrido deveria ser mestre, mas ainda são criancinhas, precisando desses princípios elementares. Precisa falar ainda sobre pedir perdão para Deus, irmãos. Pede perdão para Deus, viu? Deus quer salvar você. Princípios elementares. Tem gente que fala: pastor, será que eu preciso batizar de novo nas águas? Princípios elementares, não aprendeu nada. Tem gente que não sabe nem indicar o endereço da igreja para o vizinho, irmãos. Que ela não sabe também. Vem tão pouco que às vezes se perde aí. Estou no caminho certo da igreja. Quanto mais caminho do céu, irmãos. Então precisa tomar leitinho ainda, porque é inexperiente na palavra da justiça. É criança, é bebê em Cristo. Estamos falando dentro do tema: não abusemos de Deus, irmãos. O tempo que deveria já ser mestres, deveria estar evangelizando os vizinhos, as pessoas, o seu convívio, dando um bom testemunho, se envolvendo com as coisas de Deus, porque o tempo nosso é incerto. Um dia vai terminar esse tempo nosso aqui, E a única coisa que nós vamos levar daqui é o tempo do uso da fé, o que fizemos para Deus. O resto não leva nada daqui, irmãos, nada, viu? Nada. Diz a Bíblia que nem o corpo nosso é corpo diferente, transformado, nem esse corpo vai herdar o céu. Nada vai levar. E às vezes a pessoa acha que aqui que vale a pena viver, esse mundo, fazer as coisas, Vai fazer uma viagem, irmãos, o ânimo sobe ao céu, irmãos. Nossa, há uma festa. E bota no Face, bota no Instagram, e bota lá, e tira foto da mala e da roupa, arrumando o armário para sair, e chega lá, a minha coisa, já manda a foto, tal. Mas quando fala para ir na igreja, irmãos, que preguiça. Tem gente que fala assim: quando que é a Santa Ceia? Faz tempo que ela não vem, irmãos. Eu nem sabe que dia que é a Santa Ceia mais. Criança
criancinha. 1 Coríntios 5, 9 ao 13 diz assim: na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Das coisas muito sérias que muitas pessoas não levam, irmãos, a sério isso. É a convivência com os devassos, com os bêbados, com os maldizentes, é a convivência com eles. Paulo diz, não me refiro aos que estão de fora, porque aí vocês têm que sair do mundo, tem que trabalhar com as pessoas mentirosas às vezes, no meio das pessoas maldizentes, fazer o quê? Está na sala de aula, tem os colegas maldizentes, tem pessoas devassas mesmo aí. Agora estou me referindo, Paulo disse, àqueles que dizem ser irmãos, e que vocês se associam a eles, sabe da vida deles, que são bebum, são gente em mais tipo espécie mesmo, e está lá junto lá, não se associem com alguém assim, não se associem, sai de perto deles, eles têm que saber que não tem a tua aprovação, porque se você está junto tem a tua aprovação, até numa mesa de festa de casamento, aniversário, se você está perto do irmão lá, e beber, sai de perto dele, vai tomar água em outro lugar, porque as fotos vêm aí, e tira a foto perto de um copo que acha que é seu, até você dizer que não é seu, melhor é você fugir até da aparência do mal, diz a Bíblia. Não escandalize, irmãos, não escandalize. Deus dá para nós oportunidade, como estamos tendo oportunidade aqui, nesta manhã, neste culto, mas nós não podemos ser abusivos. Deus não precisa, irmãos, demonstrar para nós toda a sua bondade. Não precisa, nós, o que já conhecemos de fato, já basta para nós. Deus não precisa, irmãos, apresentar para nós novamente o seu amor, marcado, descrito, a história da Bíblia, sobre Ele dar, entregar o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar. Precisaria Deus novamente fazer isso, para a gente valorizar, não basta o que está escrito. Deus não precisa mostrar para nós mais nada, irmãos. Às vezes nós queremos verificar versículos só que fala bem de nós, que traz bênçãos para nós. Quando chega em texto, que às vezes Deus fala, eu vou pular essa parte. Quantos já tiveram acesso? Hoje muito pouco usado, aquela caixinha de promessa, levante a mão, tem os versículos, levante a mão. Aí então você pega lá o versículo de hoje, né? Nossa, aqui pegou pesado, e põe de volta, pegar um outro, né? O outro é melhor, isso aqui pegou pesado, falando de morte assim, eu quero estar longe disso aí. Então as promessas que a gente quer, essa caixinha, irmãos, é só coisas para nós, coisas boas, e para esta vida, quando eu falo preparar para a eternidade, né? Isso tem tempo, se prepara para tudo na vida, irmãos. Para casar, a pessoa se prepara, de um modo geral, para uma faculdade, se prepara, estuda, tudo é um preparo, irmãos. A pessoa vai fazer uma entrevista, ela então procura tomar ciência de algumas coisas, já um dia entrevista, fui, o que perguntou lá, como que é? Ela se prepara, irmãos, ela quer passar, ela quer aquela vaga, ela quer se sair bem, num casamento, quando um casamento tradicional, ela fica preocupada, noivo, até os padrinhos ficam também, por onde que eu entro? Eu vou ser segundo, terceiro, como que é? Como dá os passos aí, dá passos largos aí, como que é?
E a noiva, como que é que eu entro aqui assim, enquanto a foto eu olho para a máquina, não olho para ninguém, como que faz aí? O noivo, como fica na frente, eu fico assim andando, parado, como que é? Ela quer saber de tudo, né? Porque ela está preocupada com isso, ela se prepara para o casamento, irmãos. Está diante de nós a qualquer momento entrar no céu, e as pessoas não se preocupam, irmãos. Queremos levar isso, parece que vai demorar, isso vai ser longe. Então, piripaque, irmãos, acabou. Não tem mais o que fazer, já foi. De quando em quando se ouve a notícia da morte de alguém que jamais esperava. Quando aquela está ainda já no leito de dor, já está tempo ainda, às vezes não tem outra expectativa, mesmo que ore e tudo, mas já está esperando qualquer hora, quando alguém fala, olha, queria falar, então foi mesmo, já até sabia já, mas tem gente, irmãos, que de repente, repentinamente, nossa, mas eu conversei com ela ontem mesmo, ela estava no campo jogando bola, ela estava na natação lá, ela fez exame no médico, tudo bem, tudo certinho lá, isso aí, irmãos, para morrer basta estar vivo, não é assim, irmãos? E a pessoa pensa que ela tem toda a vida assim para acertar a vida com Deus. Pessoas têm preguiça, irmãos, de pensar até nisso, que tem que estar preparado hoje, amanhã pode ser tarde demais. Ela pensa que Deus é bobo, vai esticar mais um dia, não prepara hoje, mas vou dar mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, já está 10, 15, 20, 30 anos, Deus, mais um dia. Isso é abusar de Deus, irmãos, é viver abusivamente. E nós voltamos aqui no tema e nas perguntas iniciais que fizemos, e essa para acrescentar: posso me considerar aceito por Deus como hoje você está vivendo? Você se considera aceito por Deus? Então você precisa olhar para dentro de si para dar essa resposta. Não é para mim que você responde, irmãos, não é para mim, para si mesmo, para si mesma. Que quando ou a volta de Jesus acontecer, ou a morte acontecer primeiro, Deus não vai ter misericórdia de quem simplesmente ignorou a morte do filho dele. Não. Agora já segue o juízo. E lá no juízo final, porque não, se morrer não vai ressuscitar na primeira ressurreição, mas sim na segunda ressurreição, para o juízo final, não pensa que Deus vai ter compaixão, irmãos. Lá é o justo juiz, aquele que deu oportunidade de salvação, que fez com que conhecesse o evangelho. O teu vizinho, alguém pregou para ele lá, ele não abriu o coração, nem conheceu o que você conheceu, nem sentiu o que você sentiu, nem teve experiências, das grandes experiências que você teve. Ele vai para o inferno, porque ele rejeitou o evangelho. Mas quem conheceu, quem teve essa oportunidade, irmãos, depois morreu no pecado, viveu abusivamente dentro de Deus, tem preguiça, quando chegar no juízo final, não pense que Deus vai chorar por você, irmãos. Não, vai ser lançado um lago de fogo e enxofre. Mas cadê o amor de Deus? Mas também ali vai imperar a justiça. Eu refiro-me não a um juiz iníquo, mas a um justo juiz. Irmãos, não vai existir misericórdia naquela hora, irmãos, não vai existir. E nós achamos que esse assunto, algumas pessoas acham que esse assunto é assunto assim que, vai acontecer isso mesmo. Irmãos, nós acreditamos em histórias que contaram para nós, que às vezes não tem nenhuma verdade nisso, poucas verdades, e não vamos acreditar no que a Bíblia Sagrada diz, do único autor que é Deus, que conduziu os homens para escreverem na inspiração do Espírito Santo, não acreditar no que Deus disse, na palavra dele. Quantas histórias ouvimos do descobrimento do Brasil, quando criança, lá ouvi uma história tão bonita, depois eu ouvi tudo diferente, cada vez conta essa história diferente, saber lá o que aconteceu, corretamente, algumas coisas talvez verdadeiras, outros lá vai saber, e acredita nisso, irmãos, que contaram para nós coisas lá de trás, a gente acredita,
E o que a Bíblia diz, a gente está achando que não é bem assim não. Não sejamos abusivos. Se você fosse contratar um empregado na sua empresa, você se contrataria para trabalhar na sua empresa? Do jeito que você é? Porque às vezes a pessoa, ela é ruim. Não, ela é ruim, não, ela é péssima. Não é péssima, ela é terrível mesmo, irmãos. Até para as coisas dessa vida. O que dizer para as coisas do céu, para a eternidade? O que dizer para as coisas eternas? Se esperamos em Cristo só nesta vida, se alguém vem para a igreja só pensando em bênçãos, acertar alguma coisa, melhorar alguma coisa, que está precisando resolver uns problemas, precisa prosperar, se tem em mente isso, considera-se a pessoa mais miserável deste mundo. Cristo não morreu para você trocar de carro, comprar casa, um bom emprego, se aposentar. Jesus morreu para você pensar em viagem, dinheiro, divertimento. Jesus não morreu para esse fim, irmãos. Essas bênçãos estão contidas no amor dele, na bondade dele. Mas morreu, irmãos, para te tirar do inferno, para não ser condenado, irmãos. Porque o pecado leva à morte, o pecado leva à condenação. E Jesus morreu para este fim, para nos perdoar. Considera o amor de Deus para te perdoar, para te resgatar, para te tirar do inferno. Permita isto entender. E o tempo que Deus dá para você ainda viver, esse tempo ainda é incerto. Quantos aqui garante que vão chegar até o final do ano de 24? Ninguém garante, irmãos. E nós temos planos. Alguém já está programando já até a festa de Natal, passagem de Ano Novo. Tem gente que está até já alocando chácara, edícula. Alguém já até marcou viagem já. Quem tem viagem marcada já até o fim do ano? Levanta a mão. Até o fim do ano uma viagem marcada já. Tá aí, tem viagem marcada já. Agora vai viajar, vai passear, vai essa festa acontecer? Nós não sabemos. Não sabemos. O que nós sabemos, irmãos, é esse momento que nós estamos vivendo e ouvindo exatamente esta palavra, para nós pedirmos ao Senhor misericórdia e que de fato perdoe os nossos pecados e diga para Deus com responsabilidade: quero tomar jeito na vida. Preciso levar as coisas a sério, mais a sério do que qualquer outra coisa nessa vida. Que tem gente, irmãos, que às vezes algumas pessoas falam assim: é que eu gosto tudo certinho, pastor, tudo certinho nas coisas dela, as coisas de Deus não leva a sério. Certinho no emprego, certinho na escola, certinho nisso, naquilo, mas as coisas de Deus não leva a sério. Deve levar certinho em todas essas coisas, sim, mas leve com muito mais seriedade as coisas de Deus. Não abusemos de Deus. Vamos ter nesse momento a oportunidade de nos ajoelharmos diante de Deus, irmãos, e permita, Deus tem falado com você, dado essa exortação. Agradeça a Deus por isso, irmãos. Se Deus chamou a atenção de alguém, agradeça a Deus por isso. É oportunidade que Deus está nos dando, irmãos. Isso é para mim, para você, para todos nós. Não se ausente disto. Não entenda estar sendo diferenciado. Deus ama a todos e dá para todos a oportunidade. Então fale com Ele, abra a sua boca e fale com Ele. Não é para você ficar esperando a minha oração ou pessoas ao seu lado. Não, é você que deve orar e falar com Deus.